Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o primeiro Maninhas Podcast, que vai ser incrível. Eu e a Letícia. Estamos aqui iniciando esse podcast para vocês. Eu creio que vocês serão edificados pela palavra, pelos testemunhos, pelos louvores, que vão ser, cada dia que a gente fizer, vai ser entregue de todo o nosso coração, tá bom? Então, assim, espero que vocês estejam com a gente, que vocês compartilhem, que vocês curtem, comentem, chama a família inteirinha para assistir, porque eu tenho certeza que será bênção, tanto para mim quanto para você que está aí do outro lado. Deus abençoe. Estamos aqui com o nosso presbítero Luciano Acelino. Ele é preleitor da palavra de Deus, ele é musicista, toca, canta, compõe, é uma benção, é mil utilidade. E a gente estamos com ele hoje que a gente vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, desde da idade dele de pequeno, quanto grande, testemunhos muito fortes, serão impactantes. Acredito que o Espírito Santo irá visitar a sua casa, a sua família, e você será edificado através desse testemunho, tá bom? Bora lá, galera. Luciano, conta pra gente quantos anos você tem. Prazer, eu tenho 29 anos, né? Aham. Sou casado, tenho 3 filhos, 3 lindos filhos, uma linda esposa. E sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? E espero que seja um dia muito abençoado aqui. E estou preparado aí, né? Porque vocês vão perguntar e tal. E eu estou muito feliz, né? Glória a Deus. Bom, muito obrigado Não pela é sobre oportunidade. nós, e sim sobre ele. Isso aqui foi um projeto que nasceu no nosso coração, mas antes disso ser fluido entre nós, acredito que primeiro nasceu no coração de Deus. E através disso, ela me chamou, eu já estava com esse projeto e eu falei, Deus, se o Senhor está no negócio, vamos embora. Porque onde Jesus está, onde Deus está, tudo dá certo, tudo vai bem. Foi impedimento para chegarmos aqui, mas tudo isso a gente devemos ao nosso Deus que nos fez chegar até aqui. Bora, Graça. Conte um pouco do seu testemunho pra gente. Olha, meu testemunho ele é um pouco longo, mas assim, eu vou começar de quando eu era pequeno, né? Eu tinha mais ou menos aproximadamente 3, 4, 5 anos mais ou menos. E eu lembro que minha mãe, ela se suicidou, né? Minha mãe foi vítima do suicídio, até porque ela foi vítima da depressão, né? Que hoje muitos dizem que a depressão ela é uma doença, né? E a depressão é uma questão clínica que precisa ser tratada, né? A gente teve uma palestra sobre isso. E assim, minha mãe foi vítima de depressão, né? Minha mãe se suicidou e ficou eu e meu irmão um pouco mais velho que eu. E a gente ficou sem minha mãe, né? Minha mãe se matou e depois a gente ficou com meu pai. Só que aí meu pai também, um pouco depois, ele matou, né? Ele foi preso por homicídio e tal, e a gente ficou um pouco que abandonado. Eu fico pensando assim um pouco na minha vida e às vezes me dá um pouco de tristeza, né? Mas olhando hoje para minha vida, para o estado da minha vida hoje, eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus, né? Porque Deus ele não escreve, ele escreve certo por linhas certas, né? Aquele negócio que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não acredito muito nisso, né? E ao passar do tempo eu conheci, né, o Evangelho de Jesus Cristo, foi o norte da minha vida, foi o que mudou a minha história, né? E hoje, graças a Deus, eu me sinto muito feliz, né? Foi um preenchimento da lacuna da minha vida, foi conhecer a pessoa de Jesus Cristo e hoje eu tô aqui, graças a Deus, Graças a Deus. né? Nesse podcast aqui, né? Se não fosse ele, você não estaria aqui. Ah, não, com certeza, né? Com certeza. Exatamente. E eu me sinto feliz, né? Hoje, por tudo que eu passei, às vezes eu fico pensando, né? Muitas pessoas passam também por situações como essa, né? Muitas pessoas vivenciam o que eu vivenciei, né? Mas quem me deu força foi Deus. Então eu sempre caminhei ali, né? Na presença de Deus e tal. E hoje eu tô firme, graças a Deus, né? Com a minha esposa que me ajudou muito, né? Minha esposa foi também um norte para minha vida. E hoje, graças a Deus, eu tô muito bem e bem feliz, né? Eu dei uma resumida aqui, mas se vocês quiserem perguntar mais Porque coisas... é muito forte. Na verdade, é muito, assim, Exatamente. é por causa do tempo, né? Mas é muito forte mesmo, até porque eu acho que ele esqueceu, mas tem a parte também que o seu irmão também, infelizmente,
faleceu. Exatamente. Tem a questão do meu irmão. A Meu sua irmão. mãe, após a sua mãe. Meu irmão é o seguinte, meu irmão, ele sofreu de uma enfermidade, né? Meu irmão sofreu de uma enfermidade e, e ele chegou a vir a óbito, né? E eu fiquei sozinho, na verdade, né? Na verdade, eu virei aquele, tipo, uma peteca, né? Um me jogava pro lado, outro me jogava pro outro. Ninguém queria me criar. E quem me criou, na verdade, foi a minha avó, né? Eu devo primeiramente a Deus e, logicamente, a minha avó também, que foi quem me criou e me deu uma instrução de vida. E o que eu me lembro muito bem, que eu fui criado com a minha avó, e na frente da casa da minha avó morava um pastor, né? E eu quero até mandar um abraço para ele, para o meu pastor, o meu primeiro pastor, o pastor Eliseu, foi quem me apresentou o evangelho de Jesus Cristo, quem mostrou para mim, né, a pessoa de Jesus e graças a Deus, foi Deus que colocou esse pastor na minha vida e através dele eu conheci o evangelho de Jesus e hoje eu sou maravilhosamente feliz, graças a Deus por isso. Amém, amém. Isso é muito bom. É bom que o Senhor, ele foi de encontro com você, né? Às vezes a gente pensa que estamos sozinhos, mas é Ele quem cuida da gente, do nosso caminho, né? E é Ele que permite a gente chegar onde a gente chegamos. Então, assim, eu acredito que você está aqui hoje por causa dele, por causa do cuidado de Deus, entendeu? Pelas mãos estendidas pela sua vida, por você. E isso é muito bom. É um testemunho bem impactante, muito forte. E é bom esse testemunho, porque, assim, tem muitas pessoas que querem desistir do evangelho, desistir de viver por conta de algumas consequências que acontecem na nossa vida. Mas isso aqui já pra gente é um testemunho muito vivo, grande. né? Um testemunho muito grande. Porque perdeu a mãe tirou a própria vida do lado da Sim, criança. sim. Depois de um tempo, o irmão faleceu, depois o pai foi preso, aí foi criado com a avó e foi luta. Mas é que nem a gente sempre fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sofri muito, né? Até uma época da minha vida, até mais ou menos 18 anos, eu sofri muito com essa questão. Eu sofri demais mesmo, né? Só que teve uma certa vez que eu indo caminhando, indo para um culto, eu tava indo pro culto e eu pensando, eu falei, meu Deus, nossa, reclamando, pensando e murmurando, meu Deus, por que que eu não tive pai, por que que eu não tive mãe e tal, e aquela questão, né, que isso dói muito. Sim. Tem muitos jovens, crianças que perdem os pais cedo e sofrem demais, né, isso causa um problema muito grande no seu decorrer da sua vida, né. E eu tava reclamando e tal, eu fui para um culto e quando eu cheguei nesse culto, é, eu eu toco, né, alguns instrumentos e tal, eu tava tocando violão nesse culto. E uma irmã, né, uma irmã de Cocó, aquela irmã das antigas que, né, Sim. de ciclo de oração e tal, ela veio marchando no poder e tal, e colocou a mão no meu ombro e ela profetizou, ela disse assim, olha, assim diz o Senhor, você veio falando isso e isso no caminho, falando, olha, por que que eu não tenho pai, por que que eu não tive mãe e tal, e ela pôs a mão no meu ombro e ela disse assim, pois o Senhor manda te dizer, eu sou seu pai e eu Amém. sou a sua mãe. Glória a Aquele Deus. ali para mim foi um norte, eu entendi que foi Deus quem mostrou para mim, né? Foi Ele que me guiou todo esse caminho, todo esse processo da minha vida. Foi Ele quem trilhou os meus passos. Foi Ele. Cuidado de Deus, né? E você teve oportunidade de entrar no mundo das drogas, entrar em mundo... Olha, eu fui criado dentro de uma comunidade muito pesada, assim. Eu acordava de manhã, saía e os jovens da comunidade já estavam, né, contando aquelas drogas e tal. Tive chances, sim, de entrar pro mundo do crime, tive oportunidades, né? Isso aí ninguém sabe, eu tô falando aqui, mas ninguém sabe disso. Eu tive a oportunidade de entrar no mundo do crime, tive a oportunidade de entrar pro tráfico de drogas, mas eu não conseguia entrar, eu não conseguia. Alguma coisa não me deixou partir para esse lado da minha vida, né? Não me deixou mesmo. E o lugar que eu fui criado, alguém olha para mim hoje e fala: Nossa, você não era para estar assim, você não era para ser assim, né? E eu, graças a Deus, eu não consegui e eu não entrei nisso. Eu tive chances, eu tive oportunidade. Isso aí eu falo com muita verdade, mas graças a Deus eu não entrei nisso. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pregador do evangelho, da palavra de Deus, né? Sim. Graças a Deus, né? Para quem lembrando aqui mais ainda, eu tenho uma memória gravada na minha memória, um dos meus tios, eu não vou falar quem foi também, não interessa. Ele olhou para mim, eu tinha 8 anos para 9 anos, ele olhou para mim assim e falou assim, falou para mim quem estava me criando, que era minha avó, e falou assim, você vai criar esse garoto vai virar um nóia, Meu Deus. esse menino vai ser um nóia, você tem certeza que vai criar, né? E hoje eu olho e falo, como pode?
Isso tá gravado na minha mente, só que hoje eu tô lá com a Bíblia pregando a palavra de Deus. Eu Glória falo, a nossa, Deus. alguém que profetizou algo na minha vida, que eu ia ser um nóia, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Hoje eu tô pregando a palavra de Deus, eu sou pregador do evangelho, Deus né? é Isso é fiel. gratificante para todo mundo, né? Deus é Nossa, fiel em todo bom, muito bom tempo. mesmo. É verdade. E como foi a sua superação de perder pai, mãe? Como foi o processo? De superação, É. olha, a maior parte da superação da minha vida foi eu ter conhecido a minha esposa. Foi depois que eu conheci ela, né? Uhum. Depois que eu conheci minha esposa, né, eu consegui superar, né? Veio ela, depois veio meus filhos e eu automaticamente eu esqueci, né? Automaticamente eu esqueci de tudo. Foi tipo automático, eu esqueci. Minha esposa me fez, preencheu essa lacuna dentro de mim também, né? E graças a Deus com ela eu É, porque a sua esposa, mesmo ela sendo meio maluquinha, né? Ela sempre cuidou, né? Tipo, quando o Luciano, eu vou parar, eu vou desistir, eu falava, sai dele, capeta, tá louco? Eu já expulsava o inimigo, porque eu via o inimigo atuando. A gente fala brincando, mas eu vi o inimigo agindo. Porque eu nunca fui desse mundo, eu nunca fui pra um fluxo na minha vida. Já falaram que me viram, né? Mas eu acho que deve ter sido uma irmã minha, ou sei lá o quê. Mas nunca fui. Então, quando ele falava pra mim assim, eu não quero mais, eu quero desistir, eu quero parar, eu falava pra ele, não, você não vai parar, você vai continuar. Não, mas o povo cresceu, o povo tem família. Eu falei, você tem família, você casou e tu tem filho. Agora tu vai, meu filho, arcar com as consequências, tu vai trabalhar, vai ser o provedor da casa e outra, vai voltar pros caminhos do Senhor, você não vai sair. Eu te conheci na igreja, então tu vai permanecer na igreja. Aí ele falava pra mim assim, mas eu não posso ficar numa coisa obrigada. Eu falava pra ele, mas eu não tô te obrigando. Eu te conheci na igreja, tu vai ficar na igreja. E acabou. Então, assim, obrigando e não obrigando, né? Hoje não. Hoje, graças a Deus, assim, eu sou muito grata a Deus por isso, né? Pela vida dele, porque o menino deu lugar. O menino não deu lugar. O menino ficou na onde era pra ficar. Não saiu, não fugiu dos projetos, dos planos de Deus. E ele sabe disso e ele tem vivido coisas sobrenaturais, né? Da parte do Senhor. E como você descobriu o seu chamado na palavra de Deus? Bom, assim, eu tive uma recaída na minha vida. Tive uma recaída na minha vida, né? E uma das recaídas que eu tive, minha esposa engravidou da minha segunda filha e eu me afastei do evangelho, né? Tava firme em tudo e eu me desviei, né? Eu não tava indo mais para os cultos, não tava mais frequentando os cultos. E eu comecei a me esfriar e eu desviei uma época da minha vida, né? E nesse desvio que eu tive, eu passei a conhecer coisas que eu não conhecia no mundo, né? A bebida e tal, eu vivia quando eu desviei, eu vivia em roda de pagode e tal, né? Porque como a música sempre me chamou, então o inimigo ele usou dessa artimanha para querer me jogar mais ainda no mundo, né? Através da música. Né? Mas um dos fatos que me mostrou realmente o propósito de Deus na minha vida foi uma vez que a gente estava discutindo muito, eu e minha esposa, a gente estava num processo discutindo demais. E quando foi exatamente dentro de casa, era 2 horas da manhã, a gente discutindo, e a gente sentia que o inimigo estava ali, só que eu não estava mais cego do que o cego, né? Então minha esposa ainda estava firme, mas a gente estava discutindo. Isso 2 horas da manhã. E quando, no meio daquela discussão, né, a minha filha, ela levanta na hora da discussão, às 2h30 da manhã. Isso aqui eu me lembro como fosse ontem. Eu tô falando assim quando eu entendi o propósito de Deus, do chamado na minha vida, né? E aí a minha filha, ela levantou de madrugada e ela começou a cantar. Ela começou a louvar. A gente discutindo e, por incrível que pareça, ela louvou um louvor, que é um louvor que eu amo demais, que foi um norte ali pra mim. Ela começou a louvar de madrugada na nossa casa. Canta pra gente um pedacinho do louvor. Então, ela cantou um trecho desse louvor e era aquele louvor. Eu acho que eu não sei o nome do louvor, eu sei cantar um trechinho. Ela cantou. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Isso 3 horas da manhã, minha filha começou a cantar do nada. E a gente discutindo, quando ela começou a cantar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Foi a gente, naquele instante que ela começou a louvar dentro de casa, a gente
parou na hora de discutir. Na hora a gente parou. Quando a gente olhou aquilo, ela começou a chorar. Quando eu vi ela chorando, eu chorei também. Né? E para quem crê, eu acredito que existem forças malignas, né? Que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados, contra as hostes espirituais da maldade. Sim. Porque, irmãos, tipo assim, quando a gente começa a entender que a nossa luta não é contra a carne, a gente começa a entender o lado espiritual. E foi o que aconteceu. Quando a minha filha começou a cantar, a janela começou a bater. Começou a bater mesmo, de verdade. E ela começou a chorar, eu chorei. E naquele momento ali, eu falei, Senhor, não é isso que eu quero pra minha vida. O Senhor me chamou para a palavra e é isso mesmo que eu vou fazer. E eu voltei com força daquele dia, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso sacudir o pó do pé e vamos para cima. E aquele dia eu voltei. Voltei com força, graças a Deus. Eu entendi que o meu lugar é na casa de Deus, é buscando a presença de Deus. É o meu lugar. E através da sua filha, mudou tudo, né? Para mal quem foi não, quebrado, né? para quem não acredita que tipo Deus usa Usa. criança, né? O próprio Jesus disse que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Exatamente. Então Deus usou a minha filha naquele dia para expulsar esse mal que estava dentro da minha casa. Né? Eu creio, né? Eu acredito que quem for assistir esse vídeo aqui também acredita nisso que eu estou falando. E isso foi fato na minha casa. Minha esposa sabe disso que eu estou falando, entendeu? Ela é testemunha, né? Sim. E ela entende isso. E eu acredito, né? Para quem acredita, isso aí é um testemunho e edifica a fé de alguns, né? Uhum. E como foi que você começou? Teve muito julgamento, teve pessoas que falaram muito, teve muito apontamento. Apontamento, assim, tipo, na minha desistência, no meio do caminho? Como? Sim, no meio do caminho e quando você começou a pregar. Olha, eu não tive muitos julgamentos, até porque eu não me expus, eu fui orar e tal, quando eu me desviei, eu me afastei de tudo, de todos, né? E eu não tive muitos. Teve alguns sim, isso aí é fato. Sempre tem um para apontar o dedo e dizer que é só porque a pessoa caiu, se levantou, né? Aí sempre tem aquele que não aceita que a pessoa tá de pé. Sim. Não aceita. Eu sempre falo, é o encapetado. Não, sempre tem um. usado Não, pelo sempre, inimigo, porque, sempre meu, tem. Sempre tem um verdade. quando você cai e você se levanta. Parece que gosta, ele encontra força nisso, Exatamente. Sempre tem uma. Pra quê? Pra poder falar, não, por que ele tá lá? né? É, desse Ele tava jeito. caído tal, ele tinha caído, por que ele tá de pé? É, Sempre tem um. É incrível isso, eu não consigo entender. É por isso que eu leio a Bíblia. Né? Sim. Eu leio a Bíblia. Se você pega o Evangelho de João mesmo, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, o que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Onde estão teus acusadores? Nenhum. Ninguém. Não tem mais ninguém aqui. E Jesus olhou, nem eu te condeno, vai. Só que tem um porém, não peques mais. sim. Né? Sim. Não tem. Eu não consigo entender esse negócio. Não existe ninguém perfeito, né? Não. Todos nós estamos sujeitos a errar, a Não. cair. Exatamente. Todos nós. Exatamente. É. A perfeição, ela é um algo que só cabe a Deus. Sim. A nós não cabe. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que se acham o santarrão, né? Exato. Você não pode passar um batom que você já, pronto, vai pro inferno. Ah, já é questão de costumes, É, né? Tem usos e igrejas Mas é que nem tem gente que parece que encontra força na sua derrota, né? Você caiu, você desfaleceu, você saiu do caminho, pronto. Parece que fala, meu, graças a Deus ele saiu do meu caminho. Mas é uma loucura esse mundo, porque é assim, a pessoa luta pra outra vir pra igreja. Quando a outra vem e acaba sendo um destaque a mais, aquela pessoa que trouxe faz de tudo pra colocar pra fora de novo. Sim, sim. Né? Tem muita inveja, né? Muito apontamento. Exatamente, é aquela famosa frase assim, fala, se você sair, Deus manda 10. Quem já viu essa frase? Você já Já viu? vi, já. Não, se você sair, Deus manda Deus 10. manda Agora eu te falo, agora com toda a sinceridade do mundo aqui. Se a gente não tá conseguindo cuidar desse que saiu, Que dirá dos 10. como que a gente vai cuidar dos 10 que vão voltar? É, exatamente. Se a gente não cuida nem do que Desse saiu, jeito. quem dirá dos 10 que vai vir? Verdade. Entendeu? Eu não entendo isso, porque as pessoas lutam pra ganhar alguém pra Jesus e quando traz pra dentro da igreja, entendeu? Quando coloca dentro da igreja, aí quer causar alguma situação pra botar pra fora. Pra colocar pra fora. Exatamente. É o que acontece muito dentro das igrejas atuais, né? Muitas pessoas apontam ou pela tatuagem, ou pelo piercing, e assim por diante. Exatamente. Teve muitas pessoas que te machucaram, falaram de você por trás das costas, amigos mesmo, mais próximos.
Primeiro que assim, eu nunca fui de ter amigos. Eu já tive muitos colegas. Amigos eu nunca fui de ter, né? Eu tive um amigo, sim. Tive um amigo que foi um grande amigo, né? Tive um amigo, mas também foi o único. Mas eu não sou de ter amigos, entendeu? Por isso que eu não tive muitos apontamentos, porque eu não tive esses amigos, né? Ele não liga, amiga. Ele não liga. Se a pessoa falar assim, ele não tá nem aí. Ele não liga. Podia apontar, julgar, falar, ele não tá nem aí. Não, realmente, Mas eu isso não é ligo. muito bom, né? Eu me preocupava muito. Ele sabe disso, né? Não, eu me preocupo comigo. Hoje também eu aprendi muito no meio do caminho. Eu me preocupo comigo. Eu sou uma pessoa transparente e realista, entendeu? Eu sou assim, transparente e realista, Sim. entendeu? Eu levo isso pra minha vida. E como você vê os jovens hoje no século XXI? Como eu vejo os jovens do século XXI, Principalmente a juventude, o mundo gospel, tá? A juventude, o mundo gospel. Pode generalizar, mas os O que mundo gospel, estão assim. firmes. Ou se tratando dos jovens, existe uma investida muito grande do adversário, do inimigo, né? O diabo ele tem trabalhado muito na vida dos jovens, né? Tem usado de muitas artimanhas para levar os jovens para esse mundo, né? Para não deixarem, para iludirem os jovens para que eles não venham para a igreja. E é tão interessante isso que tem igrejas, né? Que tentam fazer igual o mundo para poder atrair os jovens, né? Você já viu, tem igrejas que hoje em dia elas fazem alguma maneira para poder atrair o jovem, uma maneira que é parecida com o mundo, Sim, sim. desse para poder jeito. trazer o jovem para dentro da igreja, né? Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso. Não. Você vê José indo pro Egito, quando José foi pro Egito, você não vê ele caindo com a mulher de Potifar, não. Ele foge. Ele foge. Daniel na Babilônia? Meu amigo, Daniel, quando estava na Babilônia, ele estava fazendo o quê? Ele jejuou, irmão. Ele orou 3 vezes ao dia, orava 3 vezes ao dia. Diferente, né? Você tá entendendo? Então, diferentemente de hoje, a situação de hoje dos jovens, né, com esse mundo, né, com esse monte de coisa que o diabo tem oferecido, tá muito difícil, né? O Paulo, advertindo a Timóteo, ele fala sobre isso. Ele fala que nos últimos dias muitos não dariam mais ouvidos à verdade, Sim, sim. mas teriam comichões nos ouvidos, né? Aí amontoariam mestres para si de acordo com a sua própria vontade. Sim. Paulo advertiu Timóteo, ele falou: Timóteo, muitos não vão dar ouvido à verdade, Sim. né? E quando ele vai falar para Tito, ele: Tito, prega a sã doutrina, entendeu? E hoje em dia é pouco pregada a salvação, né? É muito mais bênção. Atraem mais bênção. Ah, você vai receber uma televisão. É um exemplo. Exatamente, eu tava falando com um amigo meu hoje sobre isso, né? Eu falei, olha, se entrar nesse assunto, eu vou até comentar um pouco sobre esse evangelho triunfalista que é pregado, né? Se você for olhar, você vai ver que nem o diabo, Deus ele chama de Senhor na Bíblia. Você pode procurar Gênesis, Apocalipse, Deus, você não vai ver a Bíblia chamando o diabo de Senhor. Em nenhum momento, Não. mas chama o dinheiro. Se você pegar lá o livro de Sim. Mateus, você vai ver falando assim, não podeis adorar 2 senhores. Sim. Ou adorará um, servirá o outro, aborrecerá um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, que é riquezas, dinheiro. Então ele chama o dinheiro de Senhor. Você não pode ter 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Dinheiro, a gente não pode colocar o dinheiro acima de tudo, né? E o único... Dinheiro é bom, é maravilhoso. Não tô falando aqui, a gente não pode ter dinheiro. Não, mas não podemos colocar acima, porque dinheiro não compra O amor. dinheiro não pode ter a gente, é diferente. Sim. Eu posso ter dinheiro. Sim. O dinheiro não pode ter eu, isso é diferente. Sim, sim. E o único que oferece dinheiro em troca de adoração é o diabo. Exatamente. Exatamente. Ele diz, ó, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Sim. É ele que oferece dinheiro em troca de adoração, né? Sim, sim. Entendeu? Irmãs, né? É que ele quer ser mais adorado que Deus. Exatamente. Então, a gente vê no início que ele queria ser maior que Deus. Então, Exatamente. começa por aí. Aí eu sempre falo, né? Mas o diabo é muito burro, né? Olha com quem que ele vai mexer. Com o dono dele. Ele vai mexer com o dono dele. Ficou revoltado com isso, mas tá bom, né? Faz parte, né? Se o Satanás foi tentar Jesus num deserto, não vai tentar a gente, que não chega nem no dedo mindinho de Jeová. Né? Meu Deus, é muito forte. Você acha que a geração de hoje é a mais fraca que tem? Que não ora, que não se depois de- jejua hoje em dia? Com certeza. Essa geração...
Se na época de Jesus já era uma geração difícil, quando os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem, eles não conseguiram. Jesus ele olhou para eles e falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Se aquela época a geração já era incrédula, imagine essa nossa. Tem um texto na Bíblia que fala que se porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que quando Jesus resolver voltar, será que ele vai achar fé na terra? E aí? Será que vai ter fé? Será que as pessoas vão ter fé? É difícil, é difícil. Mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Independentemente das críticas, independentemente doa quem doer, né? Doa quem doer. Doa quem doer. Doa quem doer. Só que é o seguinte, eu prego a palavra de Deus, eu prego a verdade. Eu prego o que está escrito nas Escrituras. Aí alguém vai falar, não, você tem que comentar sobre Aristóteles, você tem que comentar sobre Sócrates, Platão. Não, eu não creio em Platão e Aristóteles, eu creio em Jesus Cristo. Sim, exatamente. E é nele que eu deposito a minha fé, entendeu? Sim, sim. Como foi a sua primeira oportunidade na igreja? Nossa, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu tive a primeira oportunidade na minha igreja. A primeira oportunidade que eu tive na igreja, cara... Você passou mal? Tremeu muito? Olha, eu tremi bastante. Na verdade, a primeira oportunidade que eu tive, eu não consegui nem falar, eu gaguejava. Sim. Né? Até por falta de experiência de falar com o público, né? A gente não tem aquela instrução da homilética, da oratória, da retórica, então a gente não consegue falar muito bem. Sim. Então eu tremi muito e tal, falei alguns textos desconexos, entendeu? Foi muito difícil. A primeira oportunidade que eu tive foi difícil. Eu tremi bastante. Tá certo. Qual é o conselho que você dá para os jovens hoje que estão começando? Que estão começando no Evangelho? Sim. O conselho que eu dou para os jovens que estão iniciando hoje no Evangelho é: fique firme. Não desista. Não desista. Mesmo que venha alguém para tentar parar. Não desista. O diabo ele vai fazer de tudo para te fazer parar. Vai te fazer de tudo. Eu sei que alguém vai assistir isso aqui. Alguém vai assistir esse vídeo, um jovem que começou agora no Evangelho. E a minha palavra para ele é: não desista. Ah, mas tá difícil, tá doendo, tá assim, tá assado. Não desista. Não desista. Não pare. Continua, persevera. A frase que eu dou é essa: persevere e não desista. Amém. É porque hoje muitas vezes tem jovens que querem começar, mas tem aquelas pessoas que querem parar, né? Ah, você não vai conseguir. Verdade. Você não vai pra frente. Exatamente. É complicado. Mas só que é o seguinte, tem uma frase que eu ouvia bastante, que quem sai da igreja por qualquer problema nunca entrou nela por causa de Jesus. É forte. Né? Quem sai da igreja por qualquer adversidade nunca entrou nela por causa da pessoa de Cristo. Então, quem entra por Jesus, Permanece. quem entra por Jesus Cristo, vai permanecer. Independente de qualquer situação que aconteça. Porque hoje em dia, a gente tá numa época de crentes dodóis. Tá uma bagunça. Você não pode falar de qualquer jeito. Você não pode nem dar... Se você não vê, não deu a paz... Pô, é motivo do camarada se levantar. Ou o pastor não deu a paz, ele levanta e vai embora. Isso, e depois ainda coloca a culpa no pastor, né? Ainda coloca... Desvia e vem pro mundo por causa do ainda pastor. coloca a culpa no pastor. Não, eu desviei porque o pastor não me deu a paz. Exatamente. Entendeu? Meu. É muito complicado. É muito complicado porque, é como ele tá falando, quando a gente tá firmado, alicerçado na rocha... Vem vento, vem tempestade, mas a gente não se abala, a gente permanece de pé. Mas quando a gente tá firmado em areia, minha filha, veio uma onda, caiu, acabou e é isso, entendeu? É muito complicado. Mas é como ele acabou de falar, não pode desistir, tem que continuar. É aquilo que falam, né? Tem uma árvore, eu não vou lembrar o nome agora, que ela é enraizada pra baixo. Ela cresce pra baixo. Exatamente. Cresce pra baixo. Sim. É o que a gente tem que ser, crescer pra baixo, né? Em joelho, em oração. Exatamente. E a exaltação que é de Deus para nossas vidas é assim, a gente cresceu por causa de quem? Por causa de Deus. Nunca foi por causa de nós, e sim por causa de Deus. Então tudo que a gente viver, em todas as experiências que a gente passar, nós temos que saber falar e dizer, né? Isso tudo aqui é sobre Ele. Sim. É por Deus, por causa dele que a gente estamos aqui. Isso é muito bom. Como você vê os jovens de antigamente e de agora, os cristãos em si? Jovens de antigamente, assim, eu não sou muito antigo, né?
Eu não sou muito antigo. Mas você é da Canela de Fogo. Eu sou da época de. Tipo assim, 4 anos de idade já pulava no mistério. Eu sou de uma época em que os jovens eles oravam mesmo de verdade fervorosamente. Em que quando o grupo dos jovens louvavam, a unção de Deus ela se manifestava de uma forma extraordinária. Só que aí entre alguns quesitos, o porquê disso? Por quê? Porque era pregado sobre algumas coisas que hoje não pregam mais, Sim, sim. né? E Eram temor, né? impostas algumas coisas na Bíblia que hoje em dia não colocam mais, Que eles não têm pregam medo, mais. né? De Exatamente. colocar. Porque o intuito é o quê? É encher, né? O Mas intuito é acaba encher, é inchar. inflamando num- O intuito é Sim, inchar, o sim. intuito Sim. não é crescer. Uma Mas coisa é inchar, outra coisa é crescer. Sim, mas o que a gente queremos hoje não é Encher. inchar. Não é crescer. É crescer, não é inchar. Não é, né? Porque, tipo assim, a gente não tá atrás de quantidade. A gente quer pessoas com qualidade. Exatamente. Pessoas que estejam ali, mas com um propósito verdadeiro. É, Pessoas- exatamente. E os jovens né? de antigamente, era pregado a genuína palavra. A genuína palavra de Sim. Deus. Qual que é a genuína palavra? Contra o pecado, irmão. Contra o pecado. E era 2 horas de joelho, né? 2 horas de joelho. Eu cheguei a passar 2 Que horas hoje em de dia joelho. nada mais- Eu não aguentava. Não aguentava. Ficava do lado do pastor, eu não aguentava. Eu Ele conheci, ia assim. eu conheci o irmão dele que minha filha, se deixasse, tipo... Eu lembro que quando a gente foi lá pra Cotia, o quê? Era umas 7 horas de Por aí. oração? Umas 7 horas de oração. 6 horas de oração. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia da minha alma, me dê esse fôlego. E era pregado sobre questões bíblicas. Hoje não. Hoje o intuito os jovens é crescer. É quanto mais melhor. Isso. Quanto mais melhor. Só que Deus ele não quer quantidade. Ele nunca teve atrás de quantidade, sempre de qualidade. Você não lembra de Gideão, não? Ah, muito forte. Muito forte. Gideão. Ele Ah, tava tem pensando, 32 mil, tem muito. manda tudo pra casa. Tem muito com você. Mas Sim. fica Sim. 300. Só 300 quanto essa multidão? 300. Por quê? 300, número 3. Olha, Graça, é forte. 300. É. Por quê? Porque Deus não quer quantidade. É. Não adianta você ir por uma batalha e tá com medo. Exatamente. Por quê? Se você vai com medo, você não vai, Medo te para. você não vai vencer. Porque o medo ele te neutraliza. Sim. O medo ele te barra, ele te trava a sua mente. E se o medo travar a sua mente, você não consegue fazer mais nada. O Exatamente. medo ele te para, entendeu? Então Deus não quer quantidade, ele quer qualidade. E antigamente os jovens, eles eram muito mais fervorosos do que os de hoje. Tinha mais temor, né? Tinha mais oração, Sim. temor. O povo tinha É, medo da. Temor não é ter medo de Deus, temor é ter respeito. Respeito. É respeitá-lo, né? Tinha medo das. Aquelas irmãzinhas do coque de oração, quando A descia. gente até desviava, né, o caminho. Aí tem uma caminho. irmã, meu Deus, deixa por ali que aquela irmã já vai botar a mão e vai revelar o meu pecado. Exatamente. Porque Deus revelava. Sim. Deus usava de verdade. E hoje em dia, é muito raro você ver alguém usado dessa maneira. É. Você vê Verdade. revelações extraordinárias, Sim. mas que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus isso, que Deus aquilo, e as pessoas correm atrás Tipo, desse tipo É de bom revelação. ouvir uma Não, revelação dessa, exatamente. dizendo que Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas Deus, ele não só tem isso pra falar pra gente, né? Sim, sim. Principalmente quando a gente não tá no caminho que Deus quer, tem repreensão dele também. Quando Deus nos repreende, é porque ele nos ama, né? Exatamente. Ele tem algo melhor pra gente. Então ele vem, filho, ó, vai por aqui, faz assim, porque se você ir por ali, vai sair do percurso, vai dar ruim. E é melhor ele nos corrigir do que a gente ser corrigido pelo mundo. Exatamente. Verdade. Exatamente. Melhor ele nos corrigir, isso é verdade. O que o jovem hoje necessita? O que você acha que eles Tô vendo que necessitam as hoje em dia? perguntas hoje é só de jovem, hein? Será que porque você é líder É, de estamos mocidade? na liderança da mocidade. E a pergunta é sobre os jovens. Repete a pergunta para mim, por favor. O que o jovem hoje O necessita? que o jovem necessita hoje? Olha, muitas Fugir coisas. das mulheres. Mas bom, Fugir das mulheres e as mulheres fugir dos homens. o que o jovem necessita hoje? Primeiramente, o jovem necessita estudar, irmão. Estudar. É, sem estudo ninguém chega a lugar nenhum. Estudar. A primeira coisa é estudar. Segundo, é ter uma vida com Deus de verdade, né? É se entregar para Deus, porque no mundo o jovem ele não vai muito longe. Não vai, É não vai. verdade. Ele pode até tentar ir, mas ele não chega muito longe, né? Sem a presença de Deus não vai.
Porque o mundo tem muitas coisas que atraem os jovens. Eu sou jovem ainda, tenho mais ou menos 29 anos, né? Ainda sou jovem, tudo, mas graças a Deus hoje eu tenho um pouco mais de maturidade de compreender algumas coisas, né? Sim. E eu não me empolgo com muitas coisas hoje, né? Hoje eu tenho uma maturidade, tenho minha esposa, tenho meus filhos, então minha mente está focada mais na palavra de Deus e tal. Só que o jovem que é solteiro, o que que a Bíblia nos instrui para o jovem solteiro? O que que o casado tem que fazer? O casado cuida das sua coisas família. de casado, como agradar o seu cônjuge, certo? Isso, E o solteiro? O solteiro, ele tem que cuidar das coisas do Senhor. do Senhor. Das coisas do Porque Senhor. ele tem tempo pra isso. Porque ele tem tempo pra isso. Ele tem vigor, ele tem. Porque depois que casar, acabou. É, filho, o tempo Acabou fica curto, assim, é né? 20 minutos. Depois que casa, acabou assim. Tipo, não acabou a sua vida com Deus. Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, acabou o seu tempo que você tinha de dar a Deus. A Né? disposição na obra de Deus. Exatamente. Então, em tudo aqui que a gente conversou, o seu casamento te fez bem. Com certeza. Graças a Deus, né, Vaso? Com certeza. Deus é bom e cuida de você para certeza. sempre, né? Com certeza, o casamento foi uma benção na minha vida, me ensinou, me fez amadurecer, né? E me faz compreender a vida de uma forma bem, bem melhor. Por quê? Porque eu vivo com uma pessoa que não é perfeita, eu não sou perfeito, né? E como que vive duas pessoas imperfeitas, né? Eu tenho que fazer a pessoa perfeita e ela me fazer perfeito? Não. Nem eu tenho que fazer ela perfeita, nem ela tem que fazer eu perfeito. A gente tem que se entender. Eu tenho que entender amar ela com as imperfeições dela e ela me amar com as minhas imperfeições. Eu entendo dessa forma, né? Eu não sou nenhum né, É difícil. palestrante de casal, Porque mas... a gente quer uma pessoa perfeita, mas o bagulho é doido. Então, mas a maioria dos casais hoje se afadiga, por quê? Porque um tenta aperfeiçoar o outro. Sim. Ou ela tenta aperfeiçoar ele, ou ele tenta aperfeiçoar ela. Então, eles são projetos frustrados, assim. Sim. Nunca vai dar E, certo, na verdade, os nunca dois vai têm que se conseguir. encaixar, né? Tem Os que se dois entender. têm que se entender. É igual na hora de uma briga, no meio de uma briga. Sempre tem que ter alguém que tem que baixar a Alguém guarda. tem que baixar a guarda. É. Entendeu? Não tem como. Imagina, um explode, o outro explode e acabou. Não vai cair a casa. É. Alguém tem que abaixar, alguém tem que... É por isso que Ceder. existe aquelas pessoas que casam hoje e amanhã tá separada. Né? Então, apesar que hoje em dia agora é moda. Hoje em dia é assim, ó, vamos casar. Não, hoje em dia agora é moda. 3 meses, É, casou, verdade. não deu certo, sai fora. Hoje em dia tá assim, É. né? O casamento hoje ele tá bem desrespeitado. Banalizado, Bem bagunçado. banalizado, exatamente. É. Tá banalizado. Tem gente que casa pra sair da casa da mãe, tem gente que casa porque quer ser sustentado pelo marido, não gosta de trabalhar, tem gente que casa por vários motivos. Não casa mais assim por amor e por querer formar uma família, mas casa por outras. Por outras Sim, circunstâncias. sim. E não dá certo. Não dá certo. Ó, fiquem atentos, pessoal. Não dá certo. Querer casar, sair de casa. Eu vou casar porque eu não aguento minha mãe e meu pai. Vigia, que você não vai aguentar é o teu marido maluco. Melhor ficar com a mãe. Em nome do Cordeiro. Melhor. Bom, eu acho melhor, hein? Hoje a igreja vive de aparência? Algumas, não todas. Olha, é difícil falar sobre isso de igrejas, né, que vivem de aparência. Na verdade, a igreja de Cristo é a melhor coisa que já existiu nessa terra, né? A igreja de Cristo é o corpo místico dele, né? Todos aqueles que obedecem a sua palavra, todos aqueles que obedecem o evangelho. E quando eu falo de a igreja vive de aparências, eu não consigo entender isso. Eu acredito que pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte desta igreja, alguns vivem de aparência. E é tão assim que no livro de Mateus, no capítulo 7, eu não lembro se é o versículo 23 em diante, Jesus ele vai alertar sobre essa questão. Ele vai falar assim, olha, cuidado que nos últimos dias surgirão falsos profetas. E aí ele vai dizer como que a gente vai conhecer esses profetas. Como que a gente vai conhecer esses profetas? Primeiro, eles estão vestidos de ovelhas. Olha que tremendo o que Jesus nos ensina. Sim. Eles estão vestidos de ovelhas. Aí eu te falo, como que nós somos ovelhas, como que a gente vai conhecer um falso profeta que está no meio de nós, mas também está vestido de ovelha? Aí Jesus ele vai dar uma instrução para descobrir esse falso profeta. Como? Pelos seus frutos os conhecereis. Forte. Meu Deus.
porque pelo fruto você conhece a árvore. Sim, É ou não é? sim. Pelo fruto você conhece a árvore. Se você tacar uma pedra no fruto, cai uma manga, você sabe que ali é o quê? Uma mangueira, Sim. Uhum. né? Se taca na laranja, é o quê? Uma laranjeira. Você sabe, pelo fruto você conhece. Então Jesus ele dá instrução, olha, vai ter lobos, falsos profetas, vestido de ovelha. Ou seja, ele parece com ovelha, tem cheiro de ovelha. Então, essa sua tese do que você está falando, óbvio, é como se fosse... Não é tese, é a palavra de Deus. Tá, é como se Palavra fosse o de Deus. trigo e o joio, porque são iguais, só que o trigo não desmancha, o joio desmancha. É essa mesma parábola. Mais ou menos, né? Aqui Jesus foi um pouco mais específico, porque ele disse, olha, o falso profeta, ele tá vestido de ovelha. Porque Só que, tem joio no meio da... exatamente. Só que aí, Exatamente. nessa questão, Jesus está falando assim, olha, o profeta tá vestido de ovelha, só que eu vou dar um sinal para vocês descobrir quem ele é. Como? Pelos seus frutos. Sim. Como assim? Dentro da igreja, ele é um santo de Israel. Fora da igreja, ele é o Satanás virado Tá no Satã. amarrado em nome do Cordeiro Santo. Entendeu? É adúltero, é profano, entendeu? É tudo aquilo que o diabo gosta. É drogado. Só que dentro da igreja. Aí como que você. Pelos frutos. Opa, fulano de tal fez isso, é assim, não tem caráter, era isso? É fruto, irmão. Pelo fruto você conhece, você sabe quem é. Só que ele tá vestido de ovelha. Se Jesus falou pra gente que a gente vai conhecer esse falso profeta, quem dirá Jesus? Será que ele não conhece? Quem é quem? Ele sabe quem Ele é quem. sabe, com Então, essa certeza. questão que você falou pra mim de igreja de aparência, não, pessoas vivem de aparência. Pessoas vivem de aparência na igreja. Eu vivi um tempo na minha vida de aparência. Dentro da igreja eu vivi. Eu li algumas coisas e tudo, e comecei a ler Friedrich Nietzsche, li algumas coisas de filosofia, comecei a ficar meio doido, e eu comecei a ir pra igreja e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu começava a ler, eu falei, meu Deus, será que Deus realmente... Eu comecei a viver Ficou só... perturbado. Eu fiquei meio que perturbado, só que lendo a escritura, porque a escritura, ela tem que ser lida, né, com a orientação do Espírito Santo. Sim. Você não pode ler como você lê um gibi. É à Entendeu toa que a o palavra de quer Deus diz para entender. você meditar nela de dia e de noite. Meditar, não tá falando ler. Ler, você lê um gibi, você lê um jornal, mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus você tem que meditar nela. Entendeu? Então essa questão não é igreja. Eu não vou pôr o nome, a igreja em si. Até porque quando Pedro estava preso, o texto diz que quando ele estava preso, quem fazia contínua oração por ele a Deus? Era a igreja. Era quem? A igreja. A igreja. Então são pessoas que vivem de aparência. Pessoas. A igreja não. É aquele tipo de pessoa que vive de aparência e vê uma pessoa que não é cristã, olha pra ele e fala, não vou ser cristão por conta daquela pessoa. Exatamente. Só que Muitos não vão por Jesus conta ele disso. fala sobre isso. Ele fala que ai daquele por quem vem o escândalo. Meu Entendeu? Deus. Porque é triste, irmão. Você tá na igreja e tal, e você sai, você faz tudo que o mundo gosta, e alguém que quer ir pra Jesus olha pra você, observa a sua vida e vê que você é daquele jeito, ela não vai pisar na igreja nunca. É. Ela vai falar, Porque você é o eu ir pra espelho, né? igreja... Porque você é o espelho. Se você é crente, você é o espelho. Exatamente. Né? Da terra, Aí, né? só que aí se você tá sendo um espelho ao contrário, nunca vai querer pisar o pé na igreja. Exatamente. Eu sou crente, ser crente igual a você. Você anda por aí, você fala palavrão, você xinga os outros, rouba, usa droga, bebe. Deus me livre. É assim. É verdade. Hoje agradecemos você por participar do nosso podcast. E que Deus abençoe sua vida, sua família, Amém. seus filhos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz assim, de ter participado. Muito feliz mesmo. Sim. Amém. Vai ter o segundo episódio com você. E eu acredito que será bênção. Pra gente estar finalizando e encerrar esse primeiro episódio do podcast com você. Fala pra gente, canta pra gente uma palhinha do seu louvor que você mais ama, do seu louvor preferido. Pra gente fechar com chave de ouro. Eu tenho vários louvores preferidos. E tem um eu não sei se eu esqueci o nome dele, é Josafá. É a tua mão que me sustenta, né? Ele canta assim: e é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal, é a tua mão que me guarda.
guardar, a tua mão que me ampara, a tua mão que me protege e me faz ficar de pé, é a tua mão. É a mão de Deus que nos sustenta, é por isso que a gente tá aqui hoje, graças a Deus. Amém. Deus Muito abençoe. obrigado. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui com a Que gente, agradeço. por acreditar na gente. Amém. E eu creio que o Senhor vai ainda levar a gente para muito longe. Porque eu já disse desde o início, vou falar mais uma vez, estamos aqui por causa dele. Por Amém, causa Grazi? dele. Deus Amém. abençoe sua vida. Amém. Obrigada a você. Tamo muito, junto. muito, muito. Eu te amo, tá? Também te amo. Deus abençoe. Amém. Vamos embora? Amém. Muito obrigada, tá bom? Amém. Deus Obrigado. abençoe.